Senhor, meus irmãos, a todos que estão através dessa live. Estou aqui mais uma vez fazendo aqui essa live. Vou estar voltando aqui, meus irmãos, a estar levando a palavra aos vossos corações. Amém? Meus irmãos, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, aqui, meus irmãos, perante a Deus, pregando, ministrando. Para mim é uma honra estar falando do amor do nosso Senhor Jesus. Para mim é uma honra estar falando da palavra dele, a qual foi nos deixada para fazer o IT do Senhor, está pregando o Evangelho a toda criatura. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quero agradecer a cada um de vocês que ainda não entrou, que vai entrar nessa live. Escute, fique até o final, que Deus tem uma palavra para os vossos corações nesta noite. Deus, Ele não colocou você à toa nessa live. Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Não importa a situação que você está vivendo hoje, não importa a situação que você passou, creia somente, porque o nosso Deus, Ele é um Deus das causas impossíveis. Porque aquilo que é impossível para nós, para Deus tudo é possível. Então creia somente, receba de coração, aleluia, essa palavra abençoada que Deus tem para o vosso coração. Aleluia. Deus, Ele não nos ampara, Ele nos coloca em situações, às vezes, que a gente acha que Ele tem esquecido de nós, mas não. Às vezes é para nos preparar e nos fortalecer para o que vai vir. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus que transforma, que cura e que liberta. Aleluia. Então, meus irmãos, fique até o final dessa live. Aleluia. Porque o que eu tenho hoje aqui para você, revelado do Senhor, vai tocar no seu coração. Amém ou amém? Se você ainda não entrou, se você já entrou, deixa seu like, compartilha esse vídeo com outros amigos. Eu vou estar aqui, meus irmãos. Eu costumo entrar já fazendo uma oração. Uma oração, porque a palavra do Senhor diz que a oração é a chave da vitória. Então todo o contexto que você for ler, faça uma oração primeiro, pede direcionamento ao Senhor, que Ele vai te direcionar ao lugar certo. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, oremos. Senhor, meu Deus e eterno bom Pai. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, mais uma vez na Tua presença, Pai. Ó Pai, eu te apresento aqui, meu Pai, a cada pessoa, meu Pai, que está através dessa live. A cada pessoa, meu Pai, que não entrou, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha fazer o sobrenatural acontecer, ó Pai. Meu Pai, aonde meus pés não alcançam, mas as Tuas palavras alcançam, ó Pai. Ó Deus Santo, Deus Forte, ó Pai, visita aquele que está aflito, ó Pai. Visita aquela pessoa, meu Pai, que está passando processo dentro da sua casa. Ó Pai, visita aquela pessoa que está passando processo no seu trabalho, Pai. Meu Deus, eu creio, meu Pai, que todo processo, meu Pai, há uma vitória, Pai. E o Senhor, meu Pai, é um Deus que transforma, cura e liberta, Pai. Meu Deus, então, meu Pai, vai de encontro a esta pessoa, meu Pai, que está agora neste exato momento, Pai. Ali, meu Pai, passando por uma luta, meu Pai, dentro da sua casa. Meu Deus, vai quebrando todas as correntes, meu Pai, todos os aguilhão, ó Pai. Meu Pai, quebra, meu Pai, todo o mal, meu Pai, toda a inveja e toda a ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará, assim diz o Senhor, ó Pai. Ó Deus amado, meu Deus querido, visita, meu Pai amado, aonde eu não consigo alcançar, ó Pai. Porque o Senhor é o Deus de hoje, de ontem, de amanhã e para sempre. Assim seja feito, ó Pai, a tua vontade, ó Pai. Meu Deus, te agradecemos pelo dia de hoje, meu Pai, pelo ar que suspiramos, ó Pai. Porque se não fosse o Senhor, meu Pai, não estaríamos aqui hoje, ó Pai. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai,
Visita agora, meu Pai, aquele que está ali, meu Pai, se deslocando para a sua casa, do seu trabalho. Meu Pai, visita agora, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a vida deles, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja feito, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, para você que tem Bíblia, ou você não tiver, mas acompanha o texto. A palavra do Senhor nos revelou aqui em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 37. Se você não tiver Bíblia, mas acompanha o contexto, eu vou estar fazendo menção do contexto que diz assim, Mateus 24, versículo 37. Para você que está vindo do seu trabalho, você pode estar lendo quando chegar em casa. Amém, amém? Que diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Meu Deus. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Aleluia. Para o versículo 44, que diz assim: por isso estejam preparados. Olha só. Por isso estejam preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Aleluia. Eu vou repetir o 44 mais uma vez para que você entenda. Por isso, todos vocês, incluindo eu, estejam preparados, porque o Filho do Homem virá. Ele vai vir. Quanto menos nós estiver disperso, ou seja, ele virá a hora em que nós menos esperamos. Amém. Aleluia. Então a Bíblia já está sendo bem explícita de dizer que o Filho do Homem virá nos dias que a gente estamos dispersos. Vir num dia que a gente está bem tranquilo, disperso. A gente vai estar numa hora que a gente menos espera. E aí virá. Aleluia. Meus irmãos, ao olharmos para esse contexto, quando lemos em Mateus capítulo 24, ou seja, quando falamos em Mateus capítulo 24, a Bíblia diz que Jesus estava fazendo uma ministração para os seus discípulos. Quando ouvimos falar em Mateus 24, entendemos que Mateus 24 é composto como o jornal de amanhã. Ou seja, se você observar o capítulo 24, ele está escrito muitas coisas que acontecem no dia de hoje, muitas coisas que acontecem no dia de amanhã. Então, a gente damos como jornal de amanhã.
Porque se percebemos no Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, diz que por muitos irão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Olha. E enganarão a muitos. Enganarão a muitos. E vocês vão ouvir rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que aconteça. Aleluia. Então, não temos que não é o fim, porque muitas nações se levantar contra nação, reino contra reino. E olha só, haverá fome, peste, doenças, pai matando filho, mãe matando filha, filho matando pai, filho matando seu próprio irmão. Isso tudo que está acontecendo está escrito em Mateus capítulo 24. Por isso eu dou como jornal de amanhã. Porque o dia de amanhã, sempre tudo que está escrito acontece. Assalto, morte, estupro, pai matando filho, filho matando pai, rumores de guerra. Aleluia. Então tudo isso, Jesus está nos ensinando para nós não temer que não é o fim do mundo. Não é o fim. Aleluia. Então estamos vivendo o tempo das dores. Mas o que é tempo das dores, irmão Antônio? É isso que eu acabei de falar. É aonde a gente está vendo rumores de tudo que está acontecendo no dia de hoje. De tudo que está acontecendo lá fora, até mesmo no Brasil, que mais tem. Aleluia. Se você for observar o contexto, o princípio das dores a qual nós estamos falando no texto bíblico e no Evangelho segundo escreveu Mateus, que está nos dizendo que há rumores de guerra, é o que está acontecendo lá fora. Nação se levantando contra nação, é o que está acontecendo lá fora. Filhos se levantando contra pai, é o que está acontecendo hoje. Filho matando pai ou matando mãe, é o que você mais vê na TV. Mãe matando filho, pai matando filho, mãe largando filho no lixão, mãe abandonando filho no meio das ruas. Aleluia. Então isso, se você juntar as composição, isso vai nos trazer aqui que o texto bíblico está nos falando, o princípio das dores. É tudo que está acontecendo no dia de hoje. É tudo que está acontecendo, que está explícito no Mateus, segundo escreveu o Evangelho, segundo escreveu Mateus. Então, Jesus está dizendo, não temas, porque ainda não é o fim do mundo. Coisas piores virão, assim diz ele. Coisas piores virão. Então Jesus nos ensina, não fique disperso. Ouça o que tem o Espírito diz às igrejas. Assim está escrito nas Escrituras Sagradas. Ouça, discernindo o que é de Espírito e o que não é de Espírito. Aleluia. Então, preste bem atenção, meus irmãos, nas profecias que estão falando para vocês. Preste atenção nas profecias que é lançada, até mesmo nas ministrações. Aleluia, porque o próprio Jesus está dizendo aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, muitos irão em meu nome, os falsos profetas, os falsos pastores.
é que Jesus está nos dizendo, está nos ensinando aqui, está nos ensinando isso. Para a gente ficar de olho. Aleluia. E ele diz, tenham cuidado para que ninguém os engane. Ele está nos dizendo para que ninguém não nos engane, para a gente ficar atentos pelas profecias que são faladas, pelas palavras que são ministradas. Aleluia. Amém? Então vamos para o contexto. Meus irmãos, quando vemos falar em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 37, aleluia, observamos que Jesus, uma semana antes de ele ser crucificado da cruz do Calvário, Jesus ele está passando pelos seus discípulos o que vai acontecer daqui para frente. Jesus está ensinando para os seus discípulos o que vai acontecer. Mas, irmão Antônio, o que Jesus está ensinando? Se você pegar a sua Bíblia e ler Mateus capítulo 24, 37, Jesus está falando assim, ó: pois assim como foi nos dias de Noé, escute, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mas como foi, irmão Antônio, os dias de Noé? Se você pegar em Gênesis capítulo 6, você vai ver o que o contexto está quer dizer. O que o contexto de Mateus 24 quer dizer. Gênesis capítulo 6. Jesus está falando para os discípulos: meus irmãos, assim como foi no dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Se pegarmos o contexto em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1 em diante, a Bíblia vai nos dizer que Noé, ele foi um dos grandes patriarcas, ele foi levantado por Deus, e ele é o único homem temente e obediente a Deus naquela época. A Bíblia vai nos dizer que em Gênesis capítulo 6, que o pecado já cheirava mal às narinas do Senhor. Mas, irmão, se você olhar no dia de hoje, o que mais vemos é o pecado. Eu sei, meus irmãos. O que Deus está falando aqui na Bíblia Sagrada, Ele está dizendo que o pecado naquela época, nos dias de Noé, eram tão ruins que cheiravam mal às narinas do Senhor. Mas os dias de hoje estão piores do que o dia de Noé. Infelizmente, essa é a realidade. Os dias de hoje estão piores. Porque em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, o Senhor achou graças a Noé. Porque Noé era um homem temente a Deus. Noé era um homem que andava segundo as Escrituras Sagradas. Era um homem que desviava do pecado. Então, quando Deus viu aquela imundícia, aquela imoraria acontecendo na terra, Deus resolveu acabar com tudo. Deus resolveu acabar com toda aquela nação. Não só com a nação que estava pecando, mas com o mundo inteiro. Aleluia. Então, Deus desceu até a terra e falou para Noé, deu uma ordem para Noé. Noé, constrói uma arca, porque eu mandarei um dilúvio para inundar a terra. Eu limparei a terra do pecado, Noé. Então Deus está dizendo para Noé construir uma arca, porque Deus ele vai varrer todo o pecado naquela época. Ele vai inundar a terra com dilúvio. Entendeu? Só que Deus ele não mandou só Noé construir a arca, mas também pregar a palavra do Senhor. Aleluia. Então, Noé, a Bíblia diz que quando Noé ele construía, ele pregava.
Quando ele pregava, ele construía. Ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Pregava e construía a arca. Construía a arca e pregava. Mas qual que é a pregação de Noé, irmão Antônio? A pregação de Noé é uma pregação dura, meus irmãos. É uma pregação de arrependimento. É uma pregação dura para que aquele povo viesse se arrepender e voltar para os braços do Senhor e largar aquela idolatria, aquela imundícia que estava tendo naqueles tempos. Aleluia. E o que o povo retribuía para Noé? Zoava da cara, zombava de Noé. Aí trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, muitas vezes a gente prega fora, fazemos culto ao ar livre na rua da feira aqui do Boa Vista. Quando a gente faz os cultos, muitas pessoas recebem, mas tem muitas pessoas também zombam de nós. É os tempos que estamos vivendo, meus irmãos. E mesmo assim nós continuamos pregando o Evangelho. Nós estamos levando o ID do Senhor. O próprio Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Que criatura é essa, Tony? As pessoas que necessitam, as pessoas que têm sede da palavra. Aleluia. Então muitas pessoas precisam ouvir uma palavra, meus irmãos. Precisam ouvir. Então ele nos deixou essa missão, essa ordem na terra, para fazer o ID dele, pregar o Evangelho. Aleluia. Estamos fazendo aquilo que Deus decretou para nós, porque maior é o galardão que está no céu nos esperando. Aleluia. Eu sei que muitos vão rejeitar a palavra. Eu sei que muitas pessoas não vão receber. Mas a nossa parte nós estamos fazendo, meus irmãos. É pregando a palavra. Levando, aleluia, o amor do Senhor. Porque muitas pessoas têm sede. Não é sede de beber água não, meu irmão. É sede da palavra. Aleluia. Então, naquela época, a Bíblia diz que Noé passou 100 anos pregando e construindo a arca. Construindo a arca e ministrando a palavra do Senhor. Arrependei-vos, raça de víboras. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Assim estava pregando Noé. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se das idolatrias, das imundícias que vocês estão fazendo. A mensagem de Noé era uma mensagem dura. E o povo zombava, meus irmãos, dizendo que o Noé estava ficando louco, porque o céu estava limpo e já fazia anos que não chovia. Até, meus irmãos, que veio o dilúvio. Escute, Noé pregou 100 anos e o povo não deu ouvidos. E Deus pregou, só falou uma palavra para os animais. E os animais obedeceram e entraram na arca. Ou seja, Deus ele só deu uma ordem só. E os animais obedeceram. E Noé pregou 100 anos. E o povo não obedeceu. Porque o povo só zombava de Noé. Até que veio o dilúvio e inundou a terra. Aleluia. Então, meus irmãos, dê ouvido àquilo que é falado, àquilo que é pregado. A própria palavra do Senhor diz: ouça o que os Espíritos têm de dizer às igrejas. Ouça, escute, pense, raciocine. Que a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Ela tem uma direção certa. Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje aí,
Eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas Deus está mandando dizer para você: permaneça firme na presença dele, porque ele há de fazer algo grande na tua vida. Aleluia. Creia somente, porque o nosso Deus é um Deus que surpreende nas horas que a gente menos espera. Eita glória, aleluia. Então, meus irmãos, olhando, trazendo ao contexto, Jesus ele estava ensinando aquele povo, meus irmãos, aqueles discípulos, não só os discípulos, mas sim aqueles que estavam ao redor. Meus irmãos, pois assim como nos dias anteriores, Jesus está dizendo, nos dias anteriores, na época de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, isso aí já vem dos dias anteriores, pregando, falando do amor do Senhor, aleluia, pregando, levando a palavra do Senhor. Isso já vem de longe. Então Jesus está dizendo aqui, ó, assim como nos dias anteriores, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Aleluia. E quando Noé entrou na arca, foi tarde demais. Quando as portas se fechou, meus irmãos, ninguém consegue abrir mais. Então, preste bem atenção naquilo que é pregado, que é ministrado. Enquanto Noé pregava, o povo zombava, até que eles entraram na arca e as portas se fecharam. E isso não é diferente nos dias de hoje. A gente prega, a gente ministra, leva a palavra do Senhor, mas vai ter um dia que as portas vão se fechar e vai ser tarde demais. Amém ou não amém? Então, meus irmãos, persevere até o fim. Persevere. Não desanime. Pregue para sua família. Fala que Jesus ama eles. Porque eu prego para você hoje, Jesus te ama, Jesus tem algo grande para você, Jesus tem um propósito na tua vida, na tua família, tudo aquilo que estava dando errado vai começar a dar certo na sua vida, os caminhos tortos vão começar a ser retos, aleluia. Então creia somente, creia, pregue para você mesmo. Pregue para a sua família, para aquele que está ao seu lado, para os seus amigos. Fala que Jesus é bom. Fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João 3,16. Meus irmãos, creia somente. Porque o nosso Deus há de fazer coisas maravilhosas. Aleluia. A própria palavra do Senhor diz que bem-aventurados são aqueles que perseveram até o fim, e grande será o galardão dele, a coroa da justiça. Aleluia. Também tem uma palavra que fala, Evangelho capítulo 14, escreveu Mateus também. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que muitos são chamados? Muitas pessoas têm um chamado, mas não querem exercer o chamado que Deus tem para você. E por que poucos escolhidos? Porque são poucas pessoas que querem compromisso com a obra do Senhor. Esses são os poucos escolhidos. Muitos têm um chamado, mas poucos são os escolhidos. Muitos têm um chamado que Deus deu para mim e para você, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque poucas pessoas querem compromisso com a obra do Senhor. Aleluia. Porque aquelas poucas pessoas têm um chamado, mas não querem ter compromisso. Meu Deus, é
forte. Infelizmente, essa é a realidade. Então, meus irmãos, nesta noite, que Deus venha derramar chuvas de bênçãos sobre a sua família, sobre a tua casa. Que Deus venha prosperar algo grande, algo novo, renovação. Aleluia. Que Deus tenha algo na tua vida. Você é precioso para o Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero encerrar essa live e fazer uma oração pela tua vida e pela tua família. Assim como eu entrei na live fazendo oração, eu quero encerrar fazendo oração também. Porque como eu falei no começo da live, a oração é a chave da vitória. Guarda bem essa mensagem. A oração é a chave da vitória. Aleluia. Antes de encerrar o vídeo, meus irmãos, quero falar para vocês, internautas, que eu faço parte da Igreja Apostólica Templo do Espírito Santo. Aleluia. Temos nossos cultos amanhã à noite, a partir das 19h30, e nos domingos a partir das 19 horas. Então não perca, meus irmãos. Entram na live da Igreja Apostólica Templo do Espírito Santo, e vocês vão assistir às grandes ministrações que são ministradas na igreja. Amém? Detalhe, eu vou estar fazendo live umas 2 vezes por semana, para a gente refletir e pregar palavras novas, levar o ID do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, vamos terminar aqui orando. Senhor, meu Deus e eterno Pai, meu Deus, eu encerro aqui, meu Pai, esta live, meu Pai, esta ministração, ó Pai, com a oração vinda do alto céu, ó Pai. Meu Deus Santo, meu Deus Pai, abençoe estas vidas, meu Pai, que estão ouvindo essa oração, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor vai de encontro a cada vida, meu Pai, cada família, ó Pai. Meu Pai, que o Senhor venha prosperar, meu Pai, ricas bênçãos, meu Pai, sobre a vida deles, ó Pai. Meu Pai, entra com providência, meu Pai, vai repreendendo todo o mal, meu Pai, toda a inveja, Pai. Meu Pai, todo lobo, devorador e migrador, meu Pai, venha cair por terra, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vai entrando com providência, meu Pai, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Assim eu te peço, ó Pai Santo e Pai querido, vai de encontro, meu Pai, a essas almas aflitas, meu Pai. Vai de encontro, meu Pai, a essas almas que estão passando processo dentro das suas casas, passando processo no trabalho, Pai. Meu Pai, visita agora, meu Pai, o segundo eu do teu filho, ó Pai. Visita o profundo e oculto, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, repreenda, meu Pai, todo desânimo, meu Pai, na vida do teu filho, ó Pai. Meu Pai, que ele venha ser próspero nessa terra, ó Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nesta noite, ó Pai, teu filho venha sentir, meu Pai, o toque do renovo do Espírito Santo, ó Pai. Meu Deus, toca agora onde não podemos tocar, ó Pai. Meu Pai, vai tocando, Espírito Santo. Meu Pai, toca agora, meu Pai, com o renovo do Senhor, meu Pai. Meu Pai, que ele venha sentir, meu Pai, algo diferente, ó Pai, onde ele está. Meu Pai, que ele venha sentir algo, meu Pai, sobrenatural, ó Pai. Meu Pai, fala com eles, meu Pai, fala conosco, ó Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha derramar chuvas e ricas bênçãos, meu Pai, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Meus irmãos, tenham uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja contigo. Aleluia. E não importa a situação que você está passando. Uma palavra que eu tenho para você hoje nessa noite. Continue perseverando até o fim. Aleluia. Creia somente. Porque o nosso Deus vai fazer coisas maravilhosas e grandiosas sobre a tua vida. Creia somente. Não desanime. Aleluia. Porque o nosso Deus, ele não nos desampara. Ele sempre está conosco na caminhada. Quando nós estamos passando processo, ele está do nosso lado. Aleluia. Porque muitas das vezes é necessário passar por essas coisas.
para nos amadurecer, nos fortalecer. Aleluia. Em nome de Jesus. Então que nesta noite você venha receber algo novo da parte do Senhor. E assim eu encerro essa live, meu irmão. Fica com a paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.